sempre com um tema interessante, né? E a gente tem privilégio, né, de ter grandes nomes, né, junto com a gente, né, apresentando temas que são relevantes para a comunidade da Vita, né, que é uma empresa de nefrologia, né, não só de diálise, mas a gente enxerga aqui que os temas que são importantes para a nefrologia e para toda a equipe, né, que trabalha com a gente, são temas que valem a pena a gente trazer aqui para essa sessão. E a gente tem novamente um convidado muito especial, o Dr. Giovanni Vieira, ele que é doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, ele é médico assistente do Serviço de Nefrologia do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, e é médico responsável técnico da unidade de hemodiálise do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ele vai nos brindar com essa aula que eu achei assim esse tema muito assim importante dentro da nefrologia de forma geral e é um tema assim que, porra, para mim eu tenho bastante dúvida, viu, Giovanni? Eu espero que você esclareça algumas e traga outras também, que é sempre importante, né, para a gente manter essa linha aí de curiosidade. Mas falando de hipertensão arterial sistêmica em pacientes sob hemodiálise. Lembrar, pessoal, vou pedir para todo mundo lembrar de deixar não, o microfone fechado. O doutor Giovanni aqui ele vai fazer a apresentação dele. Para quem tiver algum comentário, quiser deixar alguma pergunta, pode deixar no chat. E no final, vocês estão mais do que bem-vindos aí a fazerem, levantar a mão para fazer perguntas, se tiver alguma dúvida. A gente aqui no meu, se vocês olharem aqui no meu pano de fundo, tem um QR Code que vocês podem, né, colocar ali a câmera do celular e apontar para registrar presença. Mas o Caio também aqui da nossa equipe de comunicação vai deixar no chat um link para vocês marcarem presença e também assim tiver sugestões de temas que vocês acham relevantes para a gente trazer aqui, fiquem à vontade para deixar lá que tem um espaçozinho de feedback, né? Então, Giovanni, queria novamente agradecer você ter aceito o nosso convite e eu vou deixar aí o palco contigo para falar desse tema que é tão gera essa curiosidade na gente, né? Então, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, tá? O prazer é meu estar aqui com vocês para discutir esse assunto, né? Que realmente não é fácil, né? É, Controlar a pressão arterial em paciente em hemodiálise é um desafio, tá? Tem muita individualização, né? Por isso que é difícil, né? Mas faz parte da adequação, né? A gente olha muito HB, HT, PTH, cálcio, fósforo, potássio, KTV, mas tem que olhar a pressão arterial também, né? Então, se a gente vê que esses pacientes ele têm uma alta carga de doença cardiovascular, né? A hipertensão é um fator de risco inerente a essas condições, que é o que mais mata esses pacientes, né? Então, o desafio é esse, né? Tá? Bom, eu acho que eu vou falar em torno de 40, 45 minutos, né? Para a gente ter um tempinho para tirar a discussão. Espero não aborrecer muito vocês, né? Bom, muito do que eu vou falar, eu não vou falar sobre não é uma aula sobre essa diretriz, né? Mas essa diretriz foi lançada recentemente, ano passado, né? Pela SBN, eu tive o prazer de participar também como um dos coautores, né? E muito do que eu vou falar está na diretriz, né? A diretriz está fácil de ler, tá? Não, ela não é difícil, é bem prática, tá? Então, seria aí um, um material de apoio aí para complementar a aula, quem tiver mais interesse de aprofundar no assunto, né? A diretriz não responde todas as perguntas, tá? É longe disso, tá? Ela não é um consenso, tá? Existe divergência entre as opiniões e as condutas preconizadas pelo documento, né? Mas assim, ela busca sumarizar as melhores evidências que a gente tem disponíveis sobre o assunto, né? Para tomada de decisão clínica na beira do leito, né? Ou na beira da cadeira de diálise, na beira do paciente, né? Então, e é para isso que serve uma diretriz, né? Mas de forma nenhuma ela engessa aí a conduta do médico, né? Ela é um guia, aponta caminhos, né? Que vão ser que ainda precisa de um pouco ou bastante, né? Individualização para atingir as metas terapêuticas propostas, né? Porque mais do que nunca tratar hipertensão em hemodiálise cada caso é um caso, tá? A gente tenta ter uma visão mais geral, né? Mas a individualização ainda é muito pertinente, né? Tá? Então, assim,
hipertensão em quem faz hemodiálise é muito prevalente, né? Só 20% dos pacientes que fazem hemodiálise não são hipertensos ou não tomam medicação para controle da pressão arterial, né? A gente até desconfia o paciente que faz hemodiálise que não está hipertenso, né? Opa, alguma coisa está errada para esse paciente não estar hipertenso. Geralmente não é bom, né? Ou é uma doença cardiovascular muito grave, ou uma disfunção muito grave, uma infecção que não está controlada, né? Porque é esperado que o paciente seja hipertensa, né? A fisiopatologia é multifatorial, tá? Lembrando que o rim é um órgão que a longo prazo regula a pressão arterial do organismo, né? Então, o rim doente ou muito doente, como é o paciente, como é o caso dos pacientes que fazem hemodiálise, eles perdem praticamente toda essa capacidade de regulação da pressão arterial, né? Tanto que a apresentação clínica é hipertensão, né? Então, a gente espera, é comum o paciente se apresentar como os valores da pressão elevada no paciente que faz hemodiálise, né? Tá? Tem muito relação com o volume, né? Então, assim, se a gente fosse dar um peso aí, 70, 80% aí da hipertensão em pacientes hemodiálise é por hipervolemia, né? A gente vai comentar isso ao longo da discussão, né? Mas não é só isso, tá? Então, tem alterações da própria uremia que levam a um aumento da resistência vascular periférica, né? Então, a gente tem uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina, a gente tem uma atividade do sistema nervoso simpático, a gente tem uma disfunção endotelial com diminuição da produção de óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, né? Então, tudo isso leva a aumento da pressão arterial, né? E outro fato, a árvore arterial, né? Que funciona como um amortecedor aí da pressão arterial gerada na sístole cardíaca, né? Ela está enrijecida, né? Então, faz parte do DMO, da doença osteomineral, né? Então o volume a gente falou, né? Então ele tem, mas também a doença renal crônica cursa com muitas alterações que levam ao aumento da resistência vascular periférica e hipertensão, né? Então a gente tem uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente tem uma hiperatividade simpática, existe uma disfunção endotelial que gera a diminuição da produção de óxido nítrico, né? Que é que é uma substância vasodilatadora, né? Então tudo isso concorre junto com a hipervolemia, para o aumento da pressão arterial que a gente verifica nesses pacientes, né? E a gente também tem um problema de complacência arterial, né? Então, a gente tem uma árvore arterial rígida nos pacientes que fazem hemodiálise, né? Que tem a ver com uma calcificação vascular precoce ou acelerada, né? Que faz parte aí do contexto de anemia, da doença ósseo-mineral, né? Que não é só osso, tem calcificação vascular junto, né? Então, tudo isso concorre para a prevalência aumentada da pressão arterial e a dificuldade do controle, né? Então, esses são os desafios, né? Tá? Eu vou começar a apresentação ilustrando aí um caso clínico, que é dia a dia de quem trabalha em hemodiálise, tá? Que não tem raropatia, tá? É um caso clínico, uma situação clínica comum aí no ambiente de hemodiálise, né? Então a gente tem um paciente masculino de 66 anos, que faz diálise já há 2 anos, né? A doença de base é o diabetes, faz a diálise tradicional, né? 3 vezes por semana, na segunda, quarta e sexta, né? Tem um acesso a uma fístula, né? Chega na sessão de diálise de segunda, né? Ou seja, no período interdialítico maior aí, com 3 quilos acima do peso seco, nada absurdo, né, para uma diálise de segunda-feira, né? Sem queixa, sem edema de inferiores, mas o que chama atenção era a pressão pré-diálise, né? Que estava com a pressão arterial sistólica de 166 e a diastólica 94, né? Se a gente considerar aí de forma conservadora hipertensão como uma pressão sistólica acima de 140, uma diastólica acima de 90, né? O paciente está hipertenso, né? Ele tá hipertenso. E ele toma antihipertensivos, né? Ele toma um bloqueador de canal de cálcio, que é o amlodipina, uma dose de 5 miligramas 2 vezes por dia, e toma um bloqueador do receptor da angiotensina 2, né, que é o losartan, ele toma 50 miligramas também 2 vezes por dia, né? Tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês, o que a gente faz, né? Em relação ao manejo da pressão arterial desse paciente, né? Qual a conduta mais apropriada, né? Uma conduta seria não fazer nada, né? Manter o peso seco do paciente e manter o tratamento respectivo atual, né? Por alguma interpretação, se considera que essa pressão está adequada para o paciente, né? Outra seria confirmar essa elevação da pressão arterial com medidas fora do ambiente da unidade de diálise, né? Então, no período interdialítico, né? As ferramentas que a gente teria para fazer isso seria a monitorização ambulatorial da pressão arterial, o MAPA, né? Ou as medidas residenciais, que é a MRPA, né? Seria uma outra, antes de tomar qualquer conduta terapêutica, é confirmar essa elevação da pressão fora da unidade de diálise, né? Outra seria baixar peso seco, né? Então a gente já comentou aí que hipertensão e hemodiálise tem muito a ver com hipervolemia, então baixar peso seco geralmente é uma conduta razoável para manejo de hipertensão nesses pacientes, né? Ou acrescentar mais uma classe de antihipertensivos, né? Então a gente tem algumas opções aí para manusear
para encarar essa pressão arterial pré-diálise que o paciente se apresentou aí na sessão de segunda-feira, né? Tá? Vamos tentar ver o que a gente consegue ver. Bom, os argumentos aí para ter uma conduta mais conservadora, ou seja, não fazer nenhuma modificação terapêutica mais intempestiva, né? Tá? Aqui é uma curva um estudo de observacional, né? Isso é da população geral, né? E mostrando que a hipertensão é um fator de risco para AVC, tá? Bem conhecido, né? E quanto maior a pressão arterial, maior é o risco de o paciente ter um AVC. Isso já começa desde pressão arterial sistólica acima de 120 e diastólica acima de 70, né? Então é um contínuo, né? Logicamente vai depender um pouco da faixa etária, né? Quanto maior a faixa etária, maior o risco, né? Mas a partir de 120 da sistólica, a partir de 70 da diastólica, o risco de a pessoa ter um AVC, que é uma complicação clássica da hipertensão arterial, aumenta de forma linear. Quando a gente tenta transpor essa observação para paciente hemodiálise, a curva não fica tão clara assim, né? Ela se transforma aí numa tipo uma curva U, né? Tá? Onde a gente vê que o risco relativo de morte ela aumenta de forma expressiva nos extremos desse contínuo aí, né? Então, quando a pressão é muito baixa ou muito alta, né? Então, quando a gente tem pressão arterial sistólica menor que 110, em pacientes hemodiálise a mortalidade aumenta, e quando a gente tem uma pressão acima de 180 nos pacientes que fazem hemodiálise, a pressão também aumenta, né? E tem um inteirinho aí que a pressão não muda muito, que a mortalidade não muda muito, né? Isso é baseado em dados observacionais, né? Tá? Assim, a gente vê que os estudos não são pequenos, né? Tem estudos até de 40 mil pacientes incluídos, né? E para chegar nessa conformação de curva, né? Ou seja, mostrando que, de certa maneira, em algumas situações, a hipertensão poderia ser protetora do ponto de vista cardiovascular, né? Como o caso do nosso paciente, que estava 160 por 100 ali, né? Então ele estaria mais ou menos aqui na curva, né? Tá? O problema, né, é a interpretação, é a qualidade desses estudos que construíram esse tipo de curva, né? Tá? Quando a gente vai ver, esses pacientes são estudos de banco de dados, né? Que incluíram os pacientes, né? E aí tem um grande problema, né? A disparidade de apresentação clínica, de quadro clínico dos pacientes, né? Então, eu vou ter desde paciente incidente de diálise, né? Uma glomerulopatia primária, com uma nefropatia primária, a doença do paciente é a nefropatia, né? Ele não tem outras doenças até então, né? O problema é a doença renal, né? Até pacientes mais idosos, já em diálise há muito tempo, comórbidos, né? Que também são incluídos nesse tipo de análise, né? Tá? E quando a gente analisa independentemente isso, né, e acompanha esses pacientes por um período não muito longo, né, então se a gente relembrar lá naquela apresentação, né, nesses estudos observacionais, aí é a média de 3 anos de acompanhamento, né? Então, se a gente volta aqui, é intuitivo, né? Qual o paciente que tem mais chance de morrer? É esse paciente que está hipertenso ou esse paciente que está normotenso, né? Então, assim, a gente já sabe, né, por experiência clínica, né, que esse paciente aqui, mesmo com a pressão estando controlada, estando normal, ele tem uma chance de mortalidade mais alta, tá? Então, essa história natural da hipertensão em paciente hemodiálise, ela precisa de um tempo para a gente observar, né? Então, a hipertensão não lesa o órgão e não leva a insuficiência cardíaca e óbito de forma rápida, né? Isso demora anos, né? Então, e se a gente tem pouco tempo, né? A gente acaba tendo aquela impressão que pressão arterial é protetora, né? Hipertensão arterial é protetora, né? Mas a pressão arterial, além do fator de risco cardiovascular, é um marcador de integridade do sistema cardiovascular, né? Então, pressão baixa, muitas vezes, é um marcador de doença, já de doença cardiovascular instalada. Isso é um fator de ruim prognóstico, né? Tá? Quando a gente pega uma corte, a gente separa um pouquinho melhor isso daí, né? Então, aqui é uma corte até brasileira, né? Que ele pegou 103 pacientes em hemodiálise, pacientes jovens, né? Pacientes incidentes em hemodiálise, né? Então ele controla algumas variáveis de confusão, né? E acompanha esses pacientes por bastante tempo, né? Então aqui tem pelo menos 10 anos de acompanhamento. Aí é que mostra claramente que pacientes hipertensos têm um risco, têm uma sobrevida menor que pacientes normotensos, né? É que eles se comportam, que a pressão arterial se comporta da mesma maneira da população geral. Então, aqueles estudos que mostrando que a pressão alta poderia ter um fator protetor em pacientes hemodiálise, eles não se justificam quando a gente aprimora um pouco mais a metodologia de estudo, né? Tá? Aqui uma citação aí já antiga do professor Bernard Chakra, da França, né? Que tenta resumir justamente isso, né? Que a hipotensão é um marcador de mortalidade precoce, né? Enquanto a hipertensão é mortalidade mais tardia em pacientes hemodiálise, né? Não há evidência que a hipertensão seja protetora em paciente de diálise.
que evitar e tratar a hipertensão é uma meta fundamental na adequação do tratamento dialítico, né? Então, assim, aquela primeira opção, né, de tolerar aquela pressão arterial mais alta naquele dado paciente, não nos parece a melhor alternativa, né? Tá? Outra alternativa seria confirmar aquela elevação da pressão arterial, né? Então, a pressão arterial, o paciente estava hipertenso, uma medida da pressão arterial pré-diálise, né? Então, a partir daí, eu poderia fazer um diagnóstico e tomar condutas, né? Então, será que não necessariamente eu precisaria confirmar isso daí? Mas será que no contexto do paciente em hemodiálise isso é uma coisa correta de fazer, né? Bom, aqui é um grupo de pacientes que mediu a pressão na unidade de diálise e também fora da unidade de diálise em casa, né? E a gente pode ver que, olha como varia a pressão arterial desse grupo de pacientes, né? Então, a pressão arterial já é uma variável biológica, ela varia no decorrer das 24 horas, né? Num paciente que faz hemodiálise, ela varia muito mais, a magnitude de amplitude de variação é magnificada, né, na situação clínica, né? Então a gente vê que se a gente tomar a conduta apenas da pressão arterial pré-diálise, uma, duas, três, a gente perde aí um pouco a noção de como está o real comportamento da pressão arterial dos pacientes como um todo, né? Inclusive do ponto de vista individual, né? Então, e a pressão pré-diálise a gente faz por comodidade, por facilidade, por oportunidade, né? O paciente está ali, ele vai ser ligado na máquina de diálise, ele vai ter a pressão arterial, a gente vai ser medida ao longo do tratamento para monitorar justamente a tolerabilidade hemodinâmica da ultrafiltração durante o procedimento de diálise, né? Então a gente faz a medida da pressão arterial pré-diálise. Mas se a gente for ver do ponto de vista biológico, né, seria o pior momento para a gente medir a pressão arterial, né? Que é o paciente que é o momento que o paciente está mais hipervolêmico, né? Então, assim, ele ganha peso entre as sessões de diálise, né? A grande maioria dos pacientes aí ganha peso, né? E por mais que ele esteja habituado com a sessão de hemodiálise, né? Existe uma reação de alarme aí antes do procedimento, né? Que faz com que haja uma hiperatividade simpática com consequente elevação da pressão arterial, né? E quando a gente vê isso com estudos, né, aqui eles compararam a medida da MAPA e da MRPA, né? Então a gente vê que quando a pressão arterial pré-diálise, de uma maneira geral, ela sempre superestima a pressão arterial quando a gente faz a média do período interdialítico pela MAPA, né? Então o paciente faz uma MAPA de 44 horas, né? Então engloba todo o período interdialítico, né? Termina a sessão de diálise, ele instala o aparelho, ele mantém o aparelho medindo a pressão arterial até o início da próxima sessão, né? E compara com as medidas da pressão pré-diálise, né? Então, de uma maneira geral, a gente vê que a curva a maioria dos pontos aqui na pressão arterial tá desviada para a direita, ou seja, mostrando uma superestimação da pressão arterial, em média, 15 milímetros de pressão da pressão arterial sistólica, né? Então, aquela pressão arterial que eu estou medindo pré-diálise, por aqueles motivos que eu apontei para vocês anteriormente, né, pode estar superestimando de forma expressiva a pressão arterial no período interdialítico, quando o paciente passa a maior parte do tempo, né? Aqui é uma outra coorte, né, quando aí ele cruza pressão arterial pré-diálise com sobrevida, né? E ele divide o paciente em quartis, né? Então, pressão arterial mais baixa, mais alta, pressão arterial mais baixa no quartil 1, pressão arterial mais baixa no quartil 4, né? E pressões intermediárias no quartil 2 e 3. E a gente vê aqui que apenas na pressão arterial pré-diálise, e mesmo pós-diálise nessa coorte, né? Não houve ele não consegue discriminar aqueles pacientes que vão ter maior ou menor sobrevida, né? Então, quando a gente mede a pressão arterial antes da diálise e tenta pegar dessa informação um prognóstico cardiovascular no futuro, a gente vê que isso não cabe. Os estudos mostram que isso não é efetivo, né? Tá? E como é que a gente faz para sair dessa sinuca, né? A gente pode medir a pressão fora do ambiente da unidade de diálise, que a gente fala no período interdialítico, né? Então aqui a gente vai ter basicamente duas estratégias, né? Uma é a MAPA, né? A monitoração ambulatorial da pressão arterial, tá? E aqui, classicamente, se recomenda 44 horas, mas eu vou falar para vocês que não necessariamente precisa ser isso aí, porque não é uma coisa fácil de fazer 44 horas, né? Ou a medida residencial, né? Que é que confunde muito com a automedida, mas a medida residencial, quando a gente faz de forma padronizada, as médias de pressão arterial advinda dessa metodologia de medida da pressão arterial nos dá informação semelhante à MAPA, tá? De forma muito mais precisa e com capacidade prognóstica do que a pressão arterial pré-diálise, né? Tá? Então aqui é um trabalho mostrando, né? Que é trabalho de coorte observacional, que daí ele mostra, da mesma forma que daquele trabalho anterior. Quando a gente faz somente a pressão arterial pré-diálise ou
pós-diálise, né? Os coartis eles não determinam se o paciente vai ter maior ou menor mortalidade a longo prazo, né? Mas quando a gente faz isso com as medidas de casa ou com as medidas ambulatoriais da MAPA, quanto maior a pressão, a gente vê uma maior chance de mortalidade por todas as causas, né? Aqui é aquele mesmo trabalho, né? Aí só que ele usou as médias semanais da MRPA, né? Aqui ele consegue determinar, né? Então aqui, aquele que tem a pressão, as pressões mais baixas ou as pressões mais altas na monitoração residencial, eles vão ter uma sobrevida menor. Tá? Então a gente sai daquela sinuca de bico, né? Mostrando que a pressão arterial pré-diálise acaba não tendo capacidade de prognosticar eventos, mortalidade no futuro, né? Tá? De forma que, quando a gente compara esses métodos de medida para paciente hemodiálise, né, a pressão arterial pré-diálise acaba sendo duvidosa, né, quando a gente trabalha em prognóstico, diagnóstico e avaliação de tratamento, né? Então a gente teria que partir para a metodologia de medida da pressão fora da unidade, né, que nos dão uma informação prognóstica, diagnóstica muito mais precisa, né? Tá? O problema é implementar isso, né? É, o mapa tem o problema do desconforto que causa, né? Tá? Principalmente na sua repetição, né? Então, se eu quero repetir isso daqui a cada 2 meses, a cada 3 meses, para ver como é que está a pressão arterial do paciente, vai ter uma limitação, porque é desconfortável, a gente não faz isso de toda forma, né? E tem um custo relativamente alto, né? A monitoração da resistência da pressão arterial já é muito mais factível, né? Ela, como é que se diz? Ela tem as mesmas vantagens em relação a prognóstico e diagnóstico em relação a mapa, né? Só que ela tem uma facilidade de avaliação de tratamento, né? Eu consigo repetir isso aí de forma mensal, semanal, sem trazer grandes transtornos para a vida do paciente, né? E os custos, né? Aqui a gente colocou até custo médio, né? Mas assim, o custo a gente pode até dizer que é baixo, tá? Um aparelho bom aí, automático, de braço, com manguito de braço, né? Validado para medir a pressão arterial. Eu estava até vendo hoje para ver quanto estava custando, né? Custa R$ 150, tá? A gente consegue aí no Magazine Luiza, no Mercado Livre, aparelhos bons aí, 150, R$ 200, né? Que se a gente for diluir aí ao longo de um ano, é um investimento bem baixo, né? Tá? O que a diretriz brasileira recomenda, né? Que visto a MAP e MRPA apresentarem uma maior correlação com lesão de algum alvo, né? Ela deveria ser implementada aí para melhor diagnóstico e manejo terapêutico nos pacientes hemodiálise. Não se basear único e exclusivamente com a pressão arterial pré-diálise, né? Tá? Como é que faz a MRPA, né? Que é a medida residencial, né? Então, assim, a gente ensina o paciente a medir a pressão em casa, né? Então, a técnica é a mesma que a gente usa no consultório, né? Então, o paciente vai estar sentado, o braço na altura do coração, relaxado, tá? Colocar o aparelho no braço não dominante ou no braço que não tem a fístula, né? Para fazer a medida, né? Tá? E se recomenda que se faça pelo menos 6 dias de monitorização, né? Na verdade, se recomenda que faça 6 dias, né? Porque para pacientes que não fazem hemodiálise, eu posso fazer 5 dias só, né? Então seria 4, né? Porque o primeiro dia a gente despreza, né? Então a gente faria a monitorização de 7 dias, né? Os pacientes que fazem hemodiálise, né? Na população geral dá para fazer 5 dias só, né? Tá? Então, como faria isso, né? Então, se ensina o paciente a medir a pressão, colocar o aparelho, né? E se faz 7 dias de medida, né? O primeiro dia é um dia de adequação, né? Às vezes ele faz na clínica de diálise, faz à noite em casa, né? E a gente despreza esses dias para cálculo de média, né? Depois a gente ele vai fazer 6 dias, né? Então, o protocolo é que ele faça 3 medidas em sequência no período da manhã e 3 medidas em sequência no período da noite, né? Isso antes de refeição e antes de tomar a medicação. Se o paciente, antes de tomar o café da manhã, antes de jantar, e se ele toma antipertensivo nesses horários, antes de tomar as medicações, né? Então ele vai anotar os valores, né? E a gente vai ter uma média semanal aí, quando a gente fazer a média aritmética dessas medidas, né? Tá? Assim, não essa é uma forma preconizada aí pela diretriz brasileira, né? Mas tem outras preconizadas, né? Essa aqui é uma diretriz europeia, né? Recomenda fazer a medida em casa, né? Mas ele pede para fazer aqui 2 semanas, né? 2 semanas, né? De medida da pressão arterial, tá? Aqui ele fala que 24 horas na mapa, né? É factível, né? Então, se a gente fizer uma mapa, desde que o paciente tenha feito pelo menos uma sessão diária na semana, né?
Então, se o paciente faz segunda, quarta e sexta, fazer a mapa terça ou quinta, né? Ou fazer quarta ou sexta, né? A mapa de 24 horas, né? Porque a gente vai ter bastante medida do período dialítico. Não necessariamente a gente precisa fazer aquelas medidas de 44 horas, né? Apesar de os estudos, as evidências são maior com esse tipo de medida, né? É possível fazer 24 horas, tá? Eu, quando peço mapa em paciente diálise, eu peço 24 horas, eu não deixo o paciente com 44 horas com o aparelho, tá? Acho muito desgastante para o paciente, né? Tá? E assim, não tem, e os critérios de normalidade que a gente usa é aqueles que valem para a população geral, né? Visto não ter evidências para estudos comparando metas de controle de pressão arterial, metas terapêuticas para pacientes em hemodiálise, né? Então, assim, a maioria das diretrizes aí, as mais antigas ainda recomendavam a pressão arterial pré-diálise, né? Então, aqui a gente tem o CADOC, né? Mas assim, a partir de 2012, né? Ele já começa que pré-diálise não deve ser usada, não tem nível definido, né? E que quando a gente usa as pressões arteriais no período dialítico, a gente usa os mesmos valores de referência da população geral, né? Que seria uma média de 24 horas na mapa menor que 130 por 80 de normalidade, ou de alvo terapêutico, né? E a MRPA é uma média semanal aí menor que 135 por 85, né? Que é o que vale para a população geral, né? É o que a gente tem de melhor evidência, né? Aqui foi a minha tese de doutorado que eu fiz, já tem 15 anos que eu fiz aí, né? Eu fiz com medida residencial da pressão arterial em pacientes em hemodiálise, né? Então, qual que é a ideia, né? Era a gente tomar a conduta terapêutica, né? Seja em reduzir peso seco ou mexer em remédio, baseado nas medidas que o paciente fazia com a pressão em casa, durante uma vez por semana, né? Então, ao longo desses 6 meses aí de randomização, né? Uma vez por semana, em cada mês, ele fazia a medida residencial, né? E a gente tomava as condutas baseadas nessa medida, né? E o outro grupo era o padrão, né? A gente tomava as condutas baseadas na pressão arterial pé-diálise, né? No final, a gente fazia o mapa no início e no final dos 6 meses, fazia cardiograma, repetia, né? Para ver se a gente tinha algum desfecho mais significativo, né? Cardiograma a gente não conseguiu um desfecho, né? Mas na pressão arterial, seja na mapa, seja na MRPA, tanto da sistólica como na diastólica, né? Ou uma redução da pressão arterial no grupo que foi randomizado para ir para fazer as medidas residenciais, né? Mostrando que quando o paciente mede a pressão arterial em casa, facilita atingir a adequação aí, pelo menos no que a gente fala em taxa de controle de pressão arterial, né? Tá? E, bom, então eu confirmei que esse paciente está hipertenso mesmo no período interdialítico, né? O que que eu faço? O que que eu tomo de conduta terapêutica, né? A primeira coisa que vem à cabeça aí, é meio intuitivo, é baixar o peso seco, né? Tá? O problema é que o peso seco, a definição é meio subjetiva, né? Eu costumo dizer que para um residente de nefrologia entender o que é o peso seco, ele demora um ano, tá? Não é uma coisa muito fácil dele entender, né? Porque, mas como é que define isso, né? É uma definição clínica meio subjetiva, né? Então é aquela situação que o paciente não tem sinais de hipervolemia pré-diálise e não tem hipovolemia pós-diálise, né? Mas assim, é meio subjetivo, né? E a gente usa exame físico, estetoscópio, balança, né? Para tentar, aparelho de pressão, medida da pressão arterial, para tentar estimar esse peso, né? E se a gente baixa o peso, a pressão baixa, tá? Aqui é um estudo, é o DRIP, né? É o DRIP Trial, né? É onde ele mostrou isso, né? Na verdade, o que ele fez, né? Num grupo de pacientes, ele reduziu o peso seco de uma forma um pouco mais padronizada, dentro de um protocolo, né? Mas não é nada mais que colocar. Seu fulano, vamos baixar um pouquinho a pressão tá alta, vamos baixar meio quilo aqui para ver o peso. O paciente tolerou, a pressão continua alta, vamos baixar mais meio, né? Até o paciente não tolerar reduções adicionais, né? Aqui ele fez isso, né? Acompanhou ele durante 8 semanas, né? E fez a mapa pré e pós, né? E assim, achou a pressão, né? Então, se a gente for ver aqui em comparação com o grupo controle, né? Aquele que foi otimizado a ultrafiltração, há uma redução expressiva da pressão arterial aí, na ordem de 10 milímetros da sistólica e 7 milímetros da diastólica, quando comparado com o grupo controle, né? Então, baixar a pressão arterial na base de tentativa e erro funciona, né? O problema é que, assim, às vezes o paciente mesmo ele tem uma certa resistência a chegar a isso, porque assim, ele sabe que pode passar mal, né? Hipotensão é uma coisa desagradável, né? O paciente tem mal-estar, sensação de desmaio, enjoo, né? Cãibra, né? Coisa ruim, né? Que ele não gosta de sentir, né?
E é subjetivo, né? Então, muitas vezes, para a gente fazer isso, a gente precisa arriscar um pouco, né? Para chegar no peso seco, né? Então, o que tem de mais novo aí, o que dê para a gente ajudar isso, é a bioimpedância, né? Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a ser um pouquinho mais objetivo aí na definição de peso seco, né? Em conjunto com a clínica, tá? Ela não vai funcionar sozinha, mas ela pode, em alguns casos, ela pode ajudar a clínica, né? Essas bioimpedâncias aqui é a bioimpedância da Fresenius, né? Mas existe outros modelos, né? Mas essa é mais, ela foi desenvolvida para ser feita em pacientes em hemodiálise, né? E, e- então elas são mais modernas, né? Ela, além de fazer análise da composição corporal, então ajuda para a gente ver o estado nutricional, né? Ela é capaz de calcular a água corporal total e a água do espaço extracelular, né? Com maior precisão que as bioimpedâncias de primeira geração, né? Que são monofrequências, né? Então elas são bem precisas, né? E essa própria diretriz recomenda, né? Que é a bioimpedância com um método complementar para avaliação do manejo da hiperidratação e da PA em pacientes em hemodiálise e até mesmo em DP, né? Tá? Ela se baseia em uma série de estudos aí, né? Que, de maneira geral, há um melhor controle da hipervolemia e da pressão arterial quando os pacientes fazem de forma padronizada a bioimpedância, né? De forma sistematizada, né? Então, é uma ferramenta que pode ajudar a gente a chegar ao peso seco de uma forma um pouquinho mais objetiva, sem causar tanto sofrimento dos pacientes e atingindo o objetivo que é controlar a pressão arterial, né? Tem outras formas de avaliar a volemia, né? Aqui foi ultrassom pulmonar, né? Aqui eu não vou falar muito, eu não tenho experiência disso porque eu não sei fazer, tá? Mas quem sabe fazer é uma alternativa interessante, né? Aqui ele fazia ultrassom pulmonar e pesquisava as linhas B de Kerley, né? Então, se o paciente tinha muita linha B, ele estava hipervolêmico, né? E ele randomizava o paciente para o grupo randomizado para ativo, né? Seria diminuir as linhas B ou não ter linhas B no ultrassom, né? Então ele conseguia, né? Então, assim, diminuir a quantidade de linha B no grupo randomizado para ativo, né? E, e ele acabava reduzindo o peso seco, né? Dá licença aqui, Giovanni. Eu tenho o microfone aberto aqui, pessoal. É que eu assumi ela recentemente, eu acabei dela para 6 anos. Nossa, O que eu queria fazer com ela? Eu acho que tem algum microfone aberto, pessoal. Baixo áudio para ela. Acho que foi. Foi. Bom, então a reduzir essas linhas B, conseguia reduzir o peso seco, obviamente, né? E havia o melhor controle da pressão arterial, né? Então é outra alternativa, né? De avaliar a volemia, né? Bipedância, ultrassom pulmonar, diâmetro de veia cava, tem outras estratégias aí um pouquinho mais sofisticadas, desde que a pessoa tenha ultrassom e saiba fazer, ela pode ser implementada, né? Tá? Aqui é como é que eu faço, né? Tá? Então, assim, o paciente está hipertenso, né? E eu confirmo isso com medidas da pressão do período dialítico, isso é MRPA, tá? Às vezes eu faço mapa, tá? Mas a grande maioria dos pacientes eu peço para medir a pressão em casa, né? Ele me traz os controles, a gente confirma que a pressão está elevada, né? A primeira coisa é mexer no peso seco, mas assim, é na tentativa e erro, né? Baseado no estudo DRIP, né? A gente tenta aí umas 2 semanas aí, mas quando a gente avalia o novo peso seco, né? Não, agora ok, né? E a pressão continua. Se a pressão controlou, ok, mantém o peso, mantém o esquema antihipertensivo, né? Era só a questão de ajuste de peso seco, né? Mas se a pressão continua não controlada, eu lanço mão da bioimpedância, né? A bioimpedância é fácil de fazer, ela é não invasiva, né? Mas não dá para fazer, repetir toda hora, né? Geralmente é a nutricionista que faz, né? Ela não vai querer ficar fazendo bioimpedância toda hora do paciente para ajuste de peso seco, né? Mas assim, naqueles casos que a gente está tendo uma dificuldade, a gente pede para fazer, né? Fora da rotina, que elas usam para fazer a avaliação nutricional, né? E se aí se o peso seco está certo, né? Então, é o caso de a gente mexer em antipertensivo, daí eu já cheguei no peso teoricamente correto, né? Se ele está errado, eu faço uma redução adicional ainda do peso seco, né? Então a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Confirma a pressão alta fora, ajusta o peso seco na tentativa e erro, né? Não resolveu, faz a bioimpedância. Se o peso seco está errado, baixa o peso mais. Se o peso seco está certo, a gente vai mexer em remédio, né? Então, essa é a estratégia. Tá? Estratégias para otimizar a retirada de volume, né? É intensificar a diálise, né? Então, aumentar a frequência de diálise, então, a hemodiálise diária,
ou a diálise longa noturna, né? São estratégias que acabam controlando muito bem o estado de hipervolemia, né? De forma que praticamente cura a hipertensão aí. Cura, que eu digo, o paciente diminui ou fica sem antihipertensivo numa parcela significativa dos pacientes, né? Então a diretriz também recomenda, né? E sempre que disponíveis, intensificar a quantidade de diálise, né? Para seja hemodiálise diária ou longa noturna, né? Tem benefícios na redução da pressão arterial, na redução da quantidade de medicações hipertensivas e do índice de massa ventricular, né? Tá? Não dá para fazer em todo mundo, né? Mas em pacientes selecionados e que haja disponibilidade, é uma estratégia interessante, né? Tá? E outra coisa, e a última coisa seria acrescentar mais uma classe de antihipertensivos, né? Tá? E, bom, tem alguma diferença entre classes, né? Assim, o que eu vou falar para vocês é um pouquinho de farmacocinética, né? Que a gente acaba esquecendo um pouquinho. Em paciente dialítico, a gente lembra muito em farmacocinética de antibiótico, né? Não, vamos diminuir a dose para diminuir o efeito colateral, né? Mas esquece um pouquinho que outras drogas também têm farmacocinética que pode ser alterada no contexto de hemodiálise, né? Inclusive antihipertensivos, né? Tá? Aqui, é inibidor de ECA, tá? O grande problema deles é que eles saem na diálise, tá? O problema é quanto sai, né? É muito variável, né? Mas eles saem, né? De uma maneira geral, eles são removidos durante a diálise, né? Então, num paciente complexo, aí, de difícil controle, né? É uma variável a mais que nos traz problemas, né? Pelo menos do ponto de vista, tem uma plausibilidade biológica, que se eu vou remover uma droga que eu estou usando para controlar uma condição clínica durante a diálise, essa condição clínica vai ser diminuída. Isso vale para antihipertensivo, para antiarrítmico, para anticonvulsivante, né? Eventualmente drogas aí que o paciente pode estar usando de forma crônica, que possa ter a sua ação limitada aí por essa questão de farmacocinética, né? Tá? Agora, BRA já é mais tranquilo, né? BRA não sai na diálise, nenhum deles sai. Tá? Então, assim, entre uma droga que eu vou escolher para bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, talvez os BRAs aí em hemodiálise seja mais interessante. Aí, ó, e a gente tem o losartã, ó. O losartã tem de graça na farmácia popular, na UBS, não altera a dose, não sai na diálise, né? Então é uma droga interessante aí para a gente usar nos pacientes em hemodiálise. Lógico, pode ser usado outros BRAs, né? Tô dando o exemplo do valsartã, né? Beta-bloqueador, a mesma coisa, tá? A maioria sai em diálise, com exceção do carvedilol, tá? Que também não sai, não tem a farmacocinética alterada no contexto de hemodiálise. A dose é a mesma, né? De 25 miligramas de 12 em 12 horas, a dose máxima aí do carvedilol, né? E não sai na hemodiálise, né? Ele baixa a pressão também, e além disso, ele tem ação, pelo menos na população que não faz diálise, em desfecho em insuficiência cardíaca, que é uma condição frequente aí em paciente dialítico, né? Então, se a gente for escolher um beta-bloqueador, aí o carvedilol seria uma droga interessante, né? Tá? Ó, já, outras classes, né? Então, o bloqueador de canal de cálcio que a gente usa bastante, eles não saem em hemodiálise, tá? Então, a droga que dá, principalmente a anlodipina, aí, que é o mais usado, né? Então, é tranquilo, né? O carvedilol a gente já falou, tá? Hidralazina, clonidina, simpatologização central, né? Tratador direto, que eventualmente a gente usa, também não sai em diálise, né? Minoxidil sai, mas minoxidil hoje em dia tá difícil conseguir, né? Porque não tem mais comercialmente, precisa manipular, então a gente usa cada vez menos, né? Então são drogas aí. Então, se a gente fosse dar uma dica aí, era usar drogas que não saiam na diálise, ou não sejam dialisáveis, né? Tá? Horário de tomada da medicação, tá? Isso é a briga, né? Se toma o remédio antes da diálise, não toma o remédio antes da diálise, né? Se isso impacta em controle de pressão arterial, em maior número de eventos no período intradialítico, né? Então, isso sempre é uma dúvida, né? Isso não tem estudos, tá? O CADOC é a única diretriz que fala isso, mas é uma diretriz antiga, já de 20 anos, né? Que fala para tomar à noite, né? Ou seja, longe da sessão de diálise, né? Não dá imediatamente antes da sessão de diálise, mas é evidência fraca, tá? O único estudo que eu achei mais recente aí, e é até citado pela diretriz brasileira, é esse estudo aqui de 2021, né? Que ele randomizou. Então, metade dos pacientes ele não ele mantinha a medicação mesmo antes da diálise, né? E a outra metade ele não, antes da diálise não, eu não vou dar, né? E viu o que acontecia, né? Assim, de uma maneira geral, os episódios de hipotensão não foi diferente, tá?
assim, ultrapassa o intervalo de confiança aqui, né? Então, do ponto de vista estatístico, não foi diferença. E os pacientes que não tomavam medicação antes da diálise, eles acabam tendo mais hipertensão não controlada, tá? E maior dificuldade de atingir o peso seco, né? Que é uma coisa até contraintuitiva, né? Tá? Então, de uma maneira geral, suspender um antihipertensivo antes da sessão de diálise parece não fazer muita diferença, tá? Assim, do ponto de vista prático, o que que eu faço, né? Eu evito, tá? Isso vai ter uma implicação naqueles pacientes que fazem diálise no primeiro horário, né? Então, assim, eu evito de tomar imediatamente antes da sessão de diálise, né? Mas, assim, não no dia da diálise, né? Então, se o paciente, por acaso, toma um antihipertensivo no período da manhã, então, assim, ele vai tomar esse antihipertensivo no dia que faz diálise, depois da diálise, né? Agora, se ele faz no segundo ou no terceiro turno, ele vai tomar no período da manhã, independentemente disso, né? A única coisa que eu evito é tomar imediatamente antes da pressão de diálise. Por quê? Porque a hemodiálise pode dar hipotensão, né? Pela retirada de volume, né? E tem o fenômeno do vale, né? Então, assim, a maior potência de hipertensivo, mesmo sendo um antihipertensivo mesmo a gente usando antihipertensivo de meia vida longa, que dura 24 horas, né? Eles vão ter uma maior pico de ação depois de 2, 3 horas de tomada, né? Isso acontece com todos os antihipertensivos, né? Então, para justamente evitar esse somatório, hipotensão por ultrafiltração, hipotensão por pico de ação de hipertensivo, evita de tomar imediatamente antes da diálise, mas não suspende no dia da diálise, tá? Isso não tem muito sentido, né? Tá? E tem uma superioridade, uma classe em relação à outra, né? Tem pouco estudo, tá? Tem um estudo aqui que foi feito, já é um estudo antigo, né? De 2014, né? Porque tem pouco mesmo, né? Que ele comparou o atenolol e o lisinopril em pacientes de hemodiálise, né? Um beta-bloqueador e um hemodieca, né? Então, ele randomizava os pacientes, né? A tomar... Metade ia tomar atenolol, metade ia tomar lisinopril. Pacientes hipertensos, hipertenso fora da unidade de diálise, ou seja, ele fazia MRPA, ele fazia MAP e MRPA, né? E a pressão não estava controlada, então metade ia para o atenolol e metade ia para o isopril, né? E acompanhou esses pacientes ao longo de 2 anos aí de acompanhamento, né? Tá, de uma maneira geral, a redução da pressão arterial foi semelhante. Então, o lisinopril, que é o tracejadinho, né? Com a linha contínua, que o atenolol, não teve grande diferença, né? Em redução da pressão arterial. O lisinopril um pouco o atenolol vai reduzir um pouco mais a pressão, mas sem diferença do ponto de vista estatístico, né? Seja na mapa, seja na medida residencial, tá? Mas assim, aí os desfechos mais significativos teve diferença, tá? O atenolol, tá? Ele teve uma maior redução de massa do ventrículo esquerdo em comparação com o lisinopril, isso alcançou significância estatístico, né? E ele teve um menor número de eventos cardiovasculares, né? É curioso, né? Porque quando a gente usa beta-bloqueador na população geral, ele sempre perde as comparações aí com outras classes de antihipertensivos, né? Mas nesse estudo, nessa população em pacientes hemodiálise, ele acabou ganhando as comparação, pelo menos em relação ao lisinopril, né? Mostrando aí talvez uma certa superioridade aí de beta-bloqueador, paciente renal crônico tem muita hiperatividade simpática, né? No controle da pressão arterial, tá? É um estudo só, tá? Mas tem aponta um caminho aí, talvez uma classe de drogas que a gente acaba, às vezes, não usando como primeira linha na população não dialítica, acaba tendo uma utilidade um pouquinho maior nessa população, né? Tá? Então, só concluindo o caso clínico, né? Então, a primeira alternativa de manter o peso seco e desconsiderar aquela hipertensão que a gente viu pré-diálise, eu acho que não cabe, né? Controlar a pressão arterial é um parâmetro de adequação e deve ser buscado, né? Confirmar a elevação da pressão arterial medida pré-diálise no período de dialítico sempre que possível, né? Se não der para fazer o mapa, faz uma medida residencial em casa com o aparelho do paciente, ensina o paciente a medir, pede para ele anotar, pede para trazer o resultado, né? Para confirmar a pressão arterial e assim conseguir manusear aí de forma um pouco melhor o nosso alvo, né? Assim, se não der para fazer nada, tá? Vai com a pressão pré-diálise mesmo. A única coisa que eu sugiro, essa é opinião minha, tá? Como a gente sabe que a pressão arterial pré-diálise acaba superestimando as médias do período antidialítico, né? Talvez diminuir um pouco, tolerar um pouco a pressão arterial pré-diálise um pouco mais alta, né? Até 150 da sistólica aí, antes de tomar qualquer medida, né? Tá? Mas isso é opinião de especialista, né? Baixar o peso seco, né? Sempre, né? Uma vez confirmada a elevação da pressão arterial do período antidialítico, né? Pode ser tentativa e erro, pode ser bioimpedância, pode usar ultrassom, né? O que tiver disponível, né? É uma alternativa interessante, né? E se com essa estratégia de baixar o peso seco a gente não conseguir ter sucesso, né? Aí acrescentar remédio, né?
De preferência, escolher drogas que não são dialisáveis, né? Tá? Não tem muito, não suspender antipertensivo no dia que faz diálise, né? Talvez imediatamente antes da diálise, ou naqueles pacientes que fazem muita hipotensão, né? Aí é um subgrupo específico, né? Dentro daquele contexto de individualização, né? E beta-bloqueador como primeira opção, talvez, né? É um estudo só, né? Ele tem problema metodológico, aquele estudo, né? Por isso que não está em todas as diretrizes isso daí, mas seria uma coisa a se pensar, né? Bom, pessoal, espero não ter aborrecido muito vocês. Obrigado pela atenção, tá? Aborrecido o quê, Jovem? Foi excelente a sua apresentação. Gostei muito, principalmente assim, você trouxe algumas evidências que para mim essa última então foi bem surpreendente, né? Assim, né? Eu não conhecia esse trial de beta blocker comparado com lisinopril. Inclusive, até deixei uma pergunta relacionada a isso. Mas recentemente eu vi um estudo observacional comparando até beta-bloqueadores, né? Os dialisáveis e não dialisáveis, assim, até favorecendo, como você mencionou na aula, aqueles que não eram dialisáveis, né? Como tendo até vantagem em relação à sobrevida, né? Esse estudo, particularmente, ele tem um viés metodológico que eu acho importante, né? Assim, ele não excluiu pacientes que se beneficiariam de beta-bloqueador, por exemplo, paciente que faz diálise, está hipertenso, tem doença coronariana ou tem Uhum. insuficiência cardíaca, né? São pacientes que deveriam tomar beta-bloqueador. E esses pacientes não foram excluídos do estudo, né? Então eles foram randomizados, tá? Eles foram randomizados, né? Entraram. Então, assim, aqueles pacientes que deveriam estar tomando beta-bloqueador, eventualmente estavam no outro grupo, né? Então eles não tiveram o benefício que deveriam ter, né? Então tem esse viés aí, né? Por isso que não. Nesse é, é, randomizado do lisinopril. exatamente, tá? Ah, Então, assim, ele deveria estar tomando beta-bloqueador, né? Então ele não poderia estar participando do estudo que ia testar um beta-bloqueador, né? Mas sim. ele acabou entrando, né? Então, assim, Ah, havia pacientes que se beneficiariam de beta-bloqueador que não estavam tomando ele, né? Porque foram uhum. randomizados para outro grupo, né? Talvez por isso que teve mais desfecho, né? Então tem esse problema metodológico de viés aí de seleção aí no estudo, né? Mas também não era tantos pacientes assim, eu não sei até que ponto isso impactou no resultado, né? Mas é uma dúvida que a gente levanta, né? Permanece, né? Exatamente. Eu tenho, assim, ouvido de alguns colegas, assim, de manter, e eu queria até ouvir sua opinião, assim, inibidor de ECA, né? Assim, realmente é um medicamento, inibidor de cimarrinina, angiotensina, aldosterona, de forma geral, né? Medicamento que tem, modifica desfecho no pré-diálise, né? Sim. E aí, aquela dúvida, mantém ou não mantém, o paciente tá entrando em diálise, né? Aí a gente fala, porra, de repente um paciente jovem ali, que de repente tem um benefício cardiovascular, mas pelo que tem de evidência, aí você traz esse viés, inclusive eu separei esse artigo que você mencionou aqui para dar uma revisada, mas você já deu esse spoiler do viés aí de seleção, né? Mas aí faz sentido, assim, por essa lógica, né, de, pô, de repente você tá tendo algum tipo de proteção aí residual ali no cara, mesmo que você não tenha evidência disso, né? Você tende a manter, assim, esse tipo de medicação? Sim, sim, assim, beta-bloqueador como primeira opção, assim, talvez, baseado num estudo só, mas assim, eu É, acho que não temos a força para recomendar de forma universal, tá? Então, o paciente pode usar eu não costumo trocar, se o paciente já chega usando do conservador, né? uhum, IECA, BRA, mantém, né? Mantém, né? mantém. Se não Ó, controla, tudo bem, a gente pensa no beta-bloqueador como uma segunda opção, né? Segunda ou terceira, né? Mas pode ser mantido, sem dúvida, né? joia. Eu vou fazer aqui uma pergunta aqui do meu xará, Marcelo Alexandrino, a quem mandou um abraço. E ele pergunta assim, quais são os critérios que balizam o diagnóstico de hipertensão refratária, em especial nesses pacientes que fazem hemodiálise? Existe, assim, um critério para você, né, definir? Hipertensão refratária? Assim, como é que se diz? A definição não mudaria, né? O que É. seria definição hipertensão refratária, né? Hipertensão resistente, né? Uhum. A pressão arterial não controlada, né? Com três ou mais classes de drogas otimizadas, né? A única diferença é que pelo menos uma tem que ser diurético, né? Mas diurético e paciente que faz hemodiálise às vezes perde um pouco o sentido, né?
mas três ou mais classes de drogas em doses otimizadas, né? Com o paciente não atingindo o alvo terapêutico, né? Isso em pacientes que têm uma adesão confirmada e que têm uma pressão arterial descontrolada também no ambiente fora do setor de diálise, né? Então não muda muito a definição, né? Então o paciente precisa, com exceção do dia, assim, não tem uma, é só pensando aqui, né? É, tomando três ou mais classes de droga, né? Aí eu tiraria essa obrigatoriedade de ter diurético, né? Então, três ou mais classes de droga, dose otimizada, pressão fora do alvo, a pressão está alta fora do área hospitalar, fora da unidade de diálise, né? No período interdialítico, né? E, a, e o paciente tendo uma adesão boa, né? Esse classifica como resistente refratário, né? Uhum. Ele dá continuidade, eu acho que foi meio que essa pergunta foi meio que ponte para a segunda, né? Que ele quer saber sobre, assim, tratamento intervencionista ali, né? Fazer uma nefrectomia para esses pacientes, assim, que tem essa hipertensão refratária, ou se tem algum outro tipo de procedimento que você tem experiência, assim, para Pois esses é, casos pois é. também. Assim, eu não peguei essa época, tá? Mas É. assim, os meus professores de nefrologia, eles falavam que década de 70, 80, né? Era muito frequente nefrectomia para controle de pressão arterial em pacientes em hemodiálise, né? Tá? Eles faziam isso, tá? Mas era assim, era outra medicina, né? É. Desde capacidade de controle de volume, né? Porque eram máquinas de diálise que não tinham controle de ultrafiltração, né? Então, se hoje já é difícil atingir o peso seco com controle de ultrafiltração, imagina aquelas épocas que não tinha esse controle, né? E também, assim, o armamentário terapêutico, né? De drogas capazes de controlar a pressão arterial. Então, não tinha IECA, não tinha BRA, não tinha bloqueador de canal de cálcio, né? Então, não... Então, essa conduta de nefrectomia para controle da pressão arterial em pacientes em hemodiálise, eu nunca mais vi ninguém fazer. Eu também nunca indiquei também mais, tá? A plausibilidade biológica de fazer uma questão dessa seria, num caso resistente, refratário, né? Que por algum motivo, né? Aqueles rins doentes, eles continuam produzindo muita renina que eu não estou conseguindo bloquear nas doses que eu estou usando, né? Nas doses estudadas de bloqueio, ou está hiperativando o simpático de forma exagerada, que eu também não estou conseguindo bloquear com o beta-bloqueador, que é o simpático de ação central, né? Então teria uma plausibilidade biológica, tá? O problema é que é um procedimento muito invasivo, né? É uma cirurgia, né? Tirar os dois rins, né? E sem ter uma garantia de sucesso, né? Tá? Então esse é o problema, tá? Tem mais modernamente, né? Mas aí eu não tenho experiência, né? Mas tem, assim, séries de casos documentando isso, né? Que é a denervação renal feita por catéter de ablação, né? Que é bem menos invasivo, né? Então, tu tem um catéter, né? Que na ponta dele tem uma onda de radiofrequência, né? E qual que é a ideia, né? Do ponto de vista endovascular, tu denervar esses rins, né? E ao denervar eles, tu vai diminuir a atividade simpática como um todo, né? Tá? Porque esses rins doentes ainda continuam mandando aferências simpáticas para os núcleos centrais e que isso acaba hiperativando o simpático periférico, né? Então tu controlaria a pressão dessa maneira, tá? Então, assim, seria uma forma um pouco mais elegante de fazer uma nefrectomia, vamos dizer assim, né? Da parte simpática, tá? Tem séries de casos mostrando isso, tá? Mas, assim, eu não tenho experiência, tá? O catéter tem no Brasil, tá? Tem o catéter, é o Simplicity, né? Simplicity 3, né? Uma geração já mais moderna do catéter. Tem hemodinamicista que sabe fazer, tá? Na população em hemodiálise, não tem ensaio clínico, né? Tem série de casos, né? Fiz 10 casos, melhorou, né? É esse grau de evidência que a gente tem, né? Mas numa situação aí de desespero, né? Tudo já foi tentado, né? Por É, que não, né? eu Por que não? imagino que Ah, tá. deixa bem reservado, né? Assim, experiência que eu tenho de hipertensão resistente e refratária, tá? Assim, é volume, tá? Paciente de É, hemodiálise, né? Tá? E a prova maior disso é quando o paciente transplanta, né? Ah, eu acho que todo exatamente. mundo já teve essa experiência, né? Paciente resistente, refratário, tomando 5, 6 classes de remédio, né? Aí transplanta, o cara perde 10 quilos, né? Que a É. gente olhava assim, ó, o cara não tá inchado, né? Aí depois que ele perde 10 quilos, que a gente vê que ele tá inchado, porque até o rosto muda, né? E a pressão arterial fica bem controlada, né? Então, então assim, é, é, antes de chegar em nefrectomia,
de controle de derivação renal, talvez aquelas técnicas de intensificar muito a diálise, né? Fazer diálise diária, fazer longa noturna, se for disponível, né? Porque dessa maneira eu consigo baixar o peso seco de forma mais efetiva, né? Atingindo um controle melhor, né? Tá? A Beth pergunta aqui em relação à heparina. É uma pergunta assim que eu vejo muito em sala de diálise mesmo, assim, Se faz ou se não heparina com o paciente hipertenso, né? o cara chega muito hipertenso e tal. Assim, olha, assim, não é a heparina que. O medo de quê? Fazer um AVC, né? É uma complicação hemorrágica do sistema nervoso central, né? Pô, a heparina não vai fazer isso, né? Eu costumo falar que a heparina não é trombolítico, né? Se o paciente tiver um sangramento, eventualmente a heparina vai piorar, né? Tá? Mas assim, não é minha prática, tá? Eu não. Tem gente que não dá heparina, espera a pressão cair para dar, tá? Mas assim, carece de evidências, tá? Eu acho que uma diálise bem feita precisa de heparina, tá? É. Facilita muito a diálise, né? Então a hipertensão, para mim, não é uma contraindicação absoluta, tá? Acho que dá para ser feito, tá? Acho que não tenho medo de fazer, né? Tenho medo de Uhum. fazer. É, A e o recomendação Ricardo. redução do É, sódio, né? é. Eu acabei não falando por conta do tempo, né? Mas tem alguns trabalhos aí que mostram isso, né? Mas aí tem que individualizar, tá? O que que eles mostram, né? É, se o gap entre o sódio do banho e o sódio do paciente for mais que 4, talvez isso corrobore com o paciente vai fazer um balanço positivo de sódio durante a diálise, isso perpetua a pressão dele no período dialítico, né? Então eu teria que trazer essa diferença entre o banho e o sódio do paciente para não mais de 2, para não mais de 2, né? Tá? Eu vou ter que ver o sódio do paciente, tá? Habitualmente, né, as máquinas de diálise, assim, a pressão padrão de diálise, se a gente não falar pro técnico, ele vai deixar 138, né? O É. sódio, né? Tá? Então, eu poderia ter benefício naqueles pacientes que têm um sódio pré-diálise menor que 134, tá? Daí eu baixaria esse sódio para 136, 135, né? Então, esses pacientes poderiam ter o benefício, né? Aí o problema é o seguinte: às vezes que eu meço o sódio de diálise faz parte da rotina, né? Olha, eu não vejo muito paciente com sódio com esse gap, ou seja, com sódio menor que 134, né? Para mim fazer essa estratégia, né? Até estudos aí mostram aí 10% dos pacientes têm um sódio menor que 134, né? Então eu poderia fazer esse ajuste do sódio no dialisato, tá? Então, assim, se tu tem esse paciente, eu acho que vale a pena, tá? Então, se o sódio pré-diálise está 132, 133, 134 e o padrão é do sódio do dialisado 138, eventualmente tu baixar o sódio para 136, 105 e ver o que acontece com a pressão, tá? Isso é uma conduta que tem evidências para isso daí. O problema é que, na prática, o que eu vejo é que são poucos pacientes que têm sódio baixo, tá? E tu baixar o sódio do dialisato, independente do sódio do paciente, então, o sódio do paciente é 139, 140, tu baixar o sódio do dialisato, eu acho que ele vai ter mais hipotensão só, mais cãibra, tá? Ele vai ter um refilling não bom e não vai impactar em controle da pressão arterial, tá? Mas se o sódio do paciente é baixo, acho que vale a pena tentar, é uma tentativa a mais, né? Eu acabei não comentando por tempo, né, de aula, né? Jovem, antes de finalizar, e novamente eu queria agradecer assim, você ter aceito esse convite e dado essa brilhante aula. Você deve ter visto aqui os vários comentários aqui elogiando sua apresentação e eu assim, assino embaixo, acho que realmente você acrescentou bastante para a gente. E o fato de a gente ter muita dúvida, eu acho que é um ótimo sinal aí, né? Eu tenho uma última pergunta, assim. Pois não. O que você acha de uma estratégia, assim, que meio que a bioimpedância, e você também mostrou aí ultrassom, elas norteiam, né, esse direcionamento, né, para retirada da UF e tudo mais. Porque acho que você coloca mais uma coisa de você tentar reduzir o peso e aí, se você tiver algum limitação, aí você vai para a bioimpedância, mas você também enxerga que tem essa possibilidade de ser guiado por elas ou há limitações também nesses métodos, né? Assim, eu acho que assim, é complementar ao peso seco, né? Tá? Uhum. A gente fala, eu vou dar exemplo do Residente, né? O Residente, coitado. Assim, não adianta fazer bioimpedância com o cara com edema, né? Não adianta É. fazer. Assim, baixa o peso, tá? Tira o edema, tá? E se mesmo assim o paciente ficar hipertenso, aí vamos para bioimpedância, tá?
vamos fazer ultrassom pulmonar. Então, primeiro é clínico, tá? Então, assim, paciente tá clinicamente euvolêmico, tá seco, sem congestão pulmonar, né? E tá hipertenso, manter hipertenso, mesmo fora da unidade de diálise, né? Para não ser tão empírico, né? Se tiver disponível essas técnicas, e principalmente se o médico souber usar, né? Porque aí não tem jeito, tá? Bioimpedância, tu vai pedir para nutricionista da tua clínica fazer, ok, tu consegue fazer, né? Agora, ultrassom pulmonar, tá? Não adianta pedir ultrassom pulmonar para o radiologista fazer, que ele não vai saber o que vai ver, tá? Ele vai dizer que tem derrame ou não, tá? Eu já sei porque eu já tentei fazer, tá? Então, até eu não tenho derrame, e devolvo o paciente para ti, não. Mas não é isso que eu quero. Derrame eu vejo no exame físico, no raio-x, né? Não preciso de ultrassom para ver isso aí. É, Então tem que saber fazer, assim. Eu acho que eu já tenho 25 anos que eu acabei a residência, né? Eu já sou velho. Na minha época não tinha ultrassom aí. A gente não funcionava com ultrassom, né? Para passar acesso, né? Era marcadores anatômicos, né? Mas o pessoal Uhum. hoje em dia aí que funciona com ultrassom, tem mão com ultrassom, né? Eu acho que esse pessoal aí é o Focus, né? O POCUS, né? Que é a ultrassom à beira-leito, né? Então, se tiver ultrassom na clínica e o médico souber usar, eu acho que tem que usar, tá? Tem que usar. Ótimo. Chegou. Hoje em dia já chegou lá o ultrassom lá na unidade, né? Aí fizeram um treinamento, né? Eu perguntei pros colegas, vocês sabem usar isso aqui? Ah, podemos tentar, não sei. Então vamos tentar, né, meu? Porque eles são mais novos que eu, né? Então eu acho que, que dá para tentar, nem que a gente tem que fazer curso, aprender, né? Eles têm que fazer, não tem jeito, né? É, mas pelo menos no início, mas eu acho que pode ajudar, sim, pode ajudar. Ah, ótimo. Então, eu vou deixar até o convite aqui para você dar aula, né, quando você pegar a mão de ultrassom, para ver se Pois vai é. mudar alguma coisa esses slides aqui. Era bom um colega mais jovem aí que tem esse know-how todo aí. Tá bom, Giovanni. Olha, queria novamente agradecer pela sua excelente aula, agradecer a todos aqui que tiveram presentes, né? Novamente, né? A gente sempre fala aqui numa segunda-feira, 7 da noite, né? Deixando aí suas dúvidas e comentários, né? São sempre bem-vindas, né? E aí, desejar aí uma ótima semana a todos e esperar vocês no mês que vem, que a gente vai ter novamente uma excelente apresentação, onde a gente vai falar sobre testes genéticos, né? Na nefrologia, principalmente aqueles casos que a gente coloca lá como hipertensão ou indeterminada, né? A gente vai ver o uso desses testes na nossa prática, tá joia, pessoal? Então, até lá, grande abraço para vocês aí, boa semana a todos. Obrigado.